Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Como é bom começar com você mais uma transmissão do culto online da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Uma live que foi preparada com muito carinho, com muito amor, para abençoar você e a sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está nos assistindo é muito especial para Deus e para nós. Hoje estará conosco como pregador especialmente o convidado, o reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba, São Paulo, apresentador do programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil na TV e Passando a Limpo na Rádio IPB. Reverendo Rodrigo também é secretário executivo da APECOM. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração nesta noite. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa transmissão, para que mais pessoas sejam também abençoadas pela palavra do Senhor. Portanto, compartilhe ou mande uma mensagem para seus amigos, para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos. Oremos ao Senhor, suplicando a direção da nossa reunião. Quem fará a oração de adoração ao nosso Deus, será a nossa irmã Ângela Moura. Oremos com a nossa querida irmã. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Rendemos graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te rendemos graças, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que irás fazer. Declaramos, Senhor, que tu és o único Deus a quem amamos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Pai amado e bendito, nós te adoramos na beleza da tua santidade. E queremos pedir as tuas bênçãos para esse culto que rendemos a ti, que és merecedor de honra, glória e louvor. Soberano Deus, Pai amoroso, obrigada pelo dia que vivemos, pelo ar que respiramos, pelos livramentos que tivemos. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Dirige, Senhor, esse culto, fala aos nossos corações. Oramos-te agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 93. Quero convidar você que está nos assistindo para juntos abrirmos a palavra do Senhor lá no Salmo 93. Assim diz a palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Louvemos ao Senhor com o hino Deus Fiel.
Meus queridos irmãos, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Incline a sua cabeça, abra as janelas do seu coração e confesse a Deus o seu pecado. Deus está atento à nossa oração, a oração dos humildes e retos de coração. Oremos com o seminarista Alex Soares. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós nos aproximamos de Ti nesse momento com o coração quebrantado, Senhor, para Te pedir perdão por todos os nossos pecados cometidos, ó Pai, que tem entristecido o Teu coração. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade, reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, a nossa humanidade. Meu Pai, nós nos chegamos diante de Ti nesse momento com o coração contrito, Senhor, e pedimos ao Senhor: apaga, ó Deus, as nossas transgressões, apaga as nossas iniquidades, ó Deus. Ao mesmo tempo, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra nos afirma que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Amém. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santos de Deus, eu vos declaro nesta noite que, em nome de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Vamos agora louvar o nome do Senhor com o hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar,
a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. A Bíblia diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Chegou o momento de orarmos pelos enfermos. Coloque diante do Senhor sua vida e a vida de seus familiares. Oremos pela cura do Covid-19 e por tantas outras pessoas que estão agora sofrendo com toda sorte de enfermidades. Quem fará a oração será o diácono Daniel Santana. Oremos com o nosso querido irmão. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que temos concedido, ó Pai, aqui na face da terra. Meu Deus de amor, Deus de misericórdia, neste momento, ó Pai, nós te apresentamos os irmãos da nossa igreja que estão enfermos, ó Deus, que estão acamados, que necessitam, ó Deus, da tua mão para recuperar a tua saúde. Senhor, sabemos que para ti não existem coisas impossíveis, ó Deus. Sabemos que para ti, ó Deus, nada é impossível. Por isso, nesse momento, ó Deus, visita-os, ó Deus, com o teu amor, com a tua cura, com a tua misericórdia. Toca, ó Deus, nessa doença, ó Pai. Toca, ó Deus, nessas vidas. E dá, ó Deus, a certeza a eles da tua presença. Ó Deus, que existe todo sentimento de dor, sentimento de desânimo, sentimento de derrota. Que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles a força do teu Espírito Santo, para que eles possam, Pai, reagir. Também te pedimos, ó Deus, pela cura desse vírus, ó Pai. Vírus tal que está assolando, ó Deus, o Brasil e o mundo. Nós sabemos que Tu és o único Deus em qual nós cremos. E que podes, ó Deus, um simples estalar de dedos, acabar com essa pandemia. E nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, por tudo o que tens feito até agora em nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o livramento.
E nesse momento também nós te agradecemos, Senhor, pela certeza que agora vem em nossos corações. Mesmo antes, ó Deus, de vermos o resultado, pela fé nós cremos, Deus. Cremos que já estás providenciando, Deus, a cura dos enfermos da nossa igreja. Tu estás, ó Deus, providenciando a cura do coronavírus no seu momento, Pai, para que Ele possa deixar, ó Deus, de assolar as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, nós confiamos em Ti. É a oração, ó Deus, que eu te faço. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está você se sentindo sozinho, entristecido, sem amigos? Jesus é o bom e verdadeiro amigo que sempre está ao nosso lado. Louvemos ao Senhor com o hino Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Sei fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Disse Jesus: Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25, 26. A cobiça não apenas desvaloriza a nossa riqueza, como também nos deprecia como pessoa. Enchemo-nos de preocupações e somos tomados de ansiedade anormal quando depositamos nossa confiança em bens materiais. Pessoas que buscam apenas riquezas pensam que o dinheiro resolverá todos os problemas, quando na realidade poderá trazer problemas ainda maiores. As riquezas materiais criam, de certa forma, uma sensação falsa e perigosa de segurança, a qual pode terminar em tragédia e desespero. Contudo, Jesus diz que os pássaros e os lírios do campo não se preocupam, nem se inquietam, e ainda assim têm uma riqueza de Deus que o ser humano não consegue reproduzir. A natureza toda depende de Deus e Ele nunca falha. Só o homem mortal depende do dinheiro e o dinheiro sempre falha. Jesus afirma que a preocupação é um grave pecado. Podemos dar nomes até mais bonitos para a nossa preocupação, mas o resultado são os mesmos. Em vez de nos ajudar a viver mais, a ansiedade e a preocupação apenas encurta a vida e rouba toda a nossa alegria de viver. Mas Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, e fará o mesmo por nós. Na verdade, é nossa pequena fé que por vezes impede Deus de trabalhar de forma como Ele gostaria para nos abençoar a cada dia. Se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. Ele cuida de tudo o que verdadeiramente necessitamos. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confiemos no Senhor. Ele é a nossa verdadeira provisão. Oremos agora pela vida financeira das famílias, pela vida financeira da igreja. Oremos pelos empresários, pelos trabalhadores, profissionais liberais. Oremos pelas famílias. Quem fará a oração será o diácono Marco Gregório. Oremos com o nosso irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por tudo que tem feito por nós e que ainda irá fazer. Pegamos nas Tuas mãos a vida financeira da RPCM, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia na nossa mesa, que o Senhor possa estar protegendo nossos empregos, nossos salários, para que possamos viver dignamente, Amém, Senhor. que possamos dar nossos dízimos, nossas ofertas em dia,
que o Senhor possa também estar olhando para os empresários, Senhor, que muitos deles fecharam suas empresas, que o Senhor possa estar dando uma luz no final do túnel para que eles possam reabrir suas empresas. Também entregamos nas tuas mãos aquelas pessoas, os trabalhadores liberais, que o Senhor possa estar suprindo cada uma de suas necessidades, Senhor, e dando a eles, Pai, esperança que tudo isso vai passar, Pai. Amém. Nós acreditamos e confiamos em Ti, porque tudo isso é possível. Não deixe faltar nada, Pai, dentro de nossas casas, que nossas despensas possam estar sempre cheias, para que a gente possa superar esse momento difícil, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar que nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades na nossa área financeira, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, bem exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, exaltado no céu. Para sempre. Ele exaltado, exaltado no céu. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem que Deus tem para a nossa vida. O pregador especialmente convidado de hoje é o reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba, São Paulo, apresentador do programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil na TV e Passando a Limpo na Rádio IPB. Reverendo Rodrigo também é o secretário executivo da APECOM. Reverendo Rodrigo é um amigo muito precioso. É uma alegria, um privilégio tê-lo como amigo e companheiro de caminhada. Agradeço a Deus pela vida do Reverendo Rodrigo e rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, família, igreja e ministério. Ouçamos a palavra de Deus atentamente. Olá, eu sou o reverendo Rodrigo Leitão e é uma alegria estar com vocês, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, a convite do meu querido amigo e colega, reverendo Ricardo Moraes. Espero que no dia de hoje nós possamos juntos nos debruçar sobre a palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para falar à nossa mente, ao nosso coração. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto bastante conhecido da sabedoria bíblica, um cântico de confiança que nós encontramos no livro bíblico dos Salmos. Eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 23, que nos diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo nesse momento sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 23 talvez seja um dos salmos mais conhecidos e um dos textos bíblicos talvez mais memorizado e falado. Ele começa com a afirmação
de que o Senhor é o nosso pastor. E é por meio desse salmo que eu queria hoje falar com você sobre essa possibilidade de nós termos orientação para vivermos uma vida plena e, acima de tudo, de podermos confiar em Deus e no seu controle para a nossa vida. Nesse sentido, olhando de perto para cada um dos versos desse salmo, nós podemos perceber, por exemplo, olhando para o versículo de número 1, quando nós lemos "O Senhor é meu pastor e de nada terei falta", que nós devemos priorizar a relação com esse Deus que supre as nossas necessidades. Eu gosto muito de usar a Nova Versão Internacional da Bíblia, a NVI, todas as vezes que eu vou pregar sobre esse texto. E isso se dá porque eu gosto muito da maneira como ela faz essa tradução do versículo 1. Muitas vezes nós memorizamos e decoramos na versão Almeida Revista e Atualizada o texto que diz "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", e às vezes isso pode gerar em nós uma sensação que o texto está dizendo que, como Deus é meu pastor, tudo aquilo que nós queremos, todos os nossos anseios e todos os desejos do nosso coração serão concretizados. Mas não é isso que esse versículo nos diz. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para esse texto na língua hebraica, no seu original, nós podemos ler algo como "O Senhor é o meu pastor e eu então não vou sentir falta de nada", ou como aqui no texto da NVI, "de nada terei falta", ou ainda, como eu gosto muito de chamar de uma versão mais contemporânea na letra da música do Projeto Sola, conhecida por muitos, "Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso". E por que esse aspecto é fundamental de orientação para nós na direção da confiança e de uma vida plena? Primeiro, porque ele diz que nós devemos priorizar, acima de tudo, a nossa relação com Deus. O texto diz que o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele é o nosso pastor. E aqui a analogia daquele que tinha o cuidado para com as suas ovelhas, aquele que estava disposto a enfrentar sol, chuva, aridez para o cuidado do seu rebanho, aquele que, se necessário fosse, carregava as suas ovelhas feridas em seus próprios braços. Esse pastor é aqui apresentado como nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Esse que tem o cuidado, que tem a atenção. Por isso é fundamental que nós vivamos esse mesmo relacionamento de proximidade, de comunhão, de intimidade para com Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que efetivamente cuida de nós. E nós devemos então priorizar em todo o tempo esse relacionamento. Porque esse é o relacionamento mais importante que nós temos. O relacionamento com aquele que nos fez. O relacionamento com aquele que soprou em nós o fôlego de vida. E esse que cuida de nós tem um compromisso com nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. E é exatamente por isso que eu gosto desse texto, porque afinal de contas, ele não mostra aqui um compromisso de Deus com os nossos desejos e vontades. Afinal de contas, o nosso coração humano é enganoso. Muitas vezes ele nos prega a peças, às vezes nos faz acreditar que algo que é bom, a princípio parece ser ruim, e algo que nós achamos bom depois se torna ruim, ou seja, nós nem sequer conseguimos discernir ao certo aquilo que é bom ou não para nós mesmos. Mas esse Senhor, que é o nosso pastor, que cuida de nós, com o qual nós devemos priorizar essa relação de intimidade, ele supre as nossas necessidades. E por isso que eu disse, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem suprido aquilo que nós precisamos. É aquele que tem nos fornecido aquilo que de fato é necessário.
Muitas vezes nós temos a dificuldade de ter um coração agradecido por conta da falta de algumas coisas supérfluas que nós até gostaríamos de ter, ou de algumas situações que nós gostaríamos que acontecessem do jeito que nós planejamos ou imaginamos. Mas isso não significa que Deus não está cuidando de nós, muito pelo contrário, significa que Ele tem esse compromisso em fornecer aquilo que nós de fato precisamos, e muitas vezes nem nós mesmos sabíamos o quanto carecíamos e o quanto precisávamos daquilo. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero falar para você. Priorize a relação com Deus, o Deus que supre as nossas necessidades. Mas caminhando com esse salmo, nós chegamos ao versículo de número 2, que diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Perceba que Deus, Ele recarrega as suas energias, lhe trazendo um novo ânimo. É animador nós percebermos que esse pastor que cuida de nós nos faz descansar, nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele nos conduz a águas tranquilas e Ele então restaura o nosso vigor. Nós vivemos em uma correria, em um mundo em que cada dia nós percebemos o quão esgotados nós temos ficado. Mesmo nos últimos meses, nesse chamado novo normal, onde talvez o nosso cotidiano e a nossa rotina mudaram, isso não significou que nós trabalhamos menos ou que nós fizemos menos coisas, muito pelo contrário. Nós temos trabalhado mais, nós temos feito mais coisas, temos ficado ligados por conta da possibilidade da tecnologia muito mais tempo do que ficávamos antes. E isso acaba gerando em nós um desgaste natural. E aqui nós lemos da preocupação desse Deus maravilhoso em quem nós podemos confiar e que nos traz a possibilidade de uma vida plena, com esse nosso cuidado, para que nós possamos ter um novo ânimo. E para isso acontecer, nós precisamos perceber o como é importante caminharmos na direção das coisas que Deus prepara para nós, que de fato recarregam as nossas forças, as nossas baterias, as nossas energias. Aquilo que drena a nossa energia, aquilo que tira o nosso fôlego, muitas vezes acontece sem nós nos prepararmos ou nos planejarmos. Essa situação em que nós temos vivido ao longo dos últimos tempos de pandemia, de reclusão, de quarentena, de ficar dentro de casa e não poder ter as atividades normais que nós tínhamos, isso é uma prova. Esse tipo de coisa simplesmente acontece, como qualquer outra adversidade, como qualquer outro problema, como qualquer outra situação que rouba a nossa alegria e que drena a nossa força. Elas acontecem e nós não temos muito o que fazer em relação a elas. Todavia, aquilo que recarrega as nossas baterias, aquilo que nos traz novo ânimo, essas coisas de fato, nós precisamos tomar uma decisão no que diz respeito a elas. Eu aconselharia você, nesse momento, a pensar quais são as coisas do dia a dia que drenam as suas energias. O que tira, às vezes, a sua alegria, o que desgasta o seu dia. E do outro lado, coloque, se você quiser, em um papel, nessa mesma lista, o que recarrega as suas energias. O que de fato traz satisfação, prazer ao seu coração. Talvez estar com a sua família, talvez algum momento específico de lazer, o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento de comunhão com os seus irmãos, outros discípulos e discípulas de Jesus. O que de fato alegra o seu coração? O que traz um novo ânimo? Perceba que Deus cria essas possibilidades, Ele estabelece essas coisas exatamente para restaurar a nossa força e o nosso vigor. Esse Deus é o Deus que gera essa possibilidade para nós. E é importante nós reconhecermos isso, que como o próprio Deus pensou
em tudo isso. Quando nós olhamos o estabelecimento do dia do descanso, do dia do sábado, é exatamente a perspectiva de Deus para que nós possamos ter esse vigor restaurado. Então caminhe na direção de optar por fazer aquilo que recarrega as suas baterias, entendendo que isso é algo que o próprio Deus preparou para você. Ainda, quando nós chegamos no versículo de número 3, nós lemos: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o conselho que eu dou para você a partir desse versículo é: rejeite a tentação de seguir os desejos do seu próprio coração. Eu disse para você que o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós cedemos à tentação de tentar satisfazer esse coração com coisas que a nossa cultura, a cultura à nossa volta, dizem que são aquilo que nos trarão significado, que nos trarão prazer, mas isso é tudo passageiro e momentâneo. Todavia, quando nós nos deixamos levar por isso, o nosso caráter pode ser abalado. E nós podemos nos deixar mergulhar na injustiça. O pedido é: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nos leva, Deus, a fazer aquilo que é certo, aquilo que o Senhor preparou por amor do seu nome. Que possamos ser honestos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso negócio, nos nossos relacionamentos, que possamos traçar e trilhar esse caminho que é o caminho da justiça de Deus. E nós devemos buscar por isso no nosso coração. Nós devemos almejar essa justiça, nós devemos almejar essa retidão. É verdade que a gente vive em um mundo onde parece que as coisas estão tão erradas e que isso tornou-se tão natural que nós passamos até às vezes a nos envergonharmos de sermos honestos. Mas o direcionamento de Deus para a nossa plenitude de vida é que nós possamos caminhar nas veredas da justiça, experimentar dessa justiça e buscar essa justiça diante de todos e de tudo aquilo que está ao nosso redor. Que nós possamos então resistir a essa tentação de encontrar atalhos para poder obter sucesso, para obter dinheiro, para obter a admiração de alguém com maior facilidade. Então eu vou mentir, então eu vou sonegar, então eu vou fazer qualquer coisa que seja ilícita. Afinal de contas, esses fins vão justificar os meios que eu usei porque eu quero chegar até lá. Rejeite essa tentação. Não siga esses desejos do seu coração, porque eles são enganosos, mas siga na direção da justiça de Deus. Faça isso por amor ao nome daquele que te criou, daquele que te amou, daquele que te redimiu. Ainda, reduza a velocidade em meio às crises, mas saiba que você nunca está sozinho, por isso, siga em frente. É isso que nós aprendemos com o versículo de número 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Mais uma vez, fazendo alusão à figura do pastor que protegia as suas ovelhas, nós aqui nos percebemos sendo protegidos por Deus. E aqui existe um conselho importante no sentido de que Deus não vai fazer com que, de maneira sobrenatural e mágica, nenhum problema e nenhuma adversidade, nenhuma situação contrária venham sobre nós. Não é isso. Mas que Ele estará cuidando de nós e nos sustentando, mesmo em meio às dificuldades. A dor, o sofrimento, eles são reais. A morte é real. Eles entraram na história da humanidade por causa do pecado. O mundo se tornou instável quando a humanidade optou pela autonomia, por se ver distante de Deus, por se tornar a sua própria divindade, por ceder à idolatria do eu. E quando nós experimentamos esse
caos ao nosso redor, nós percebemos que não há como nos livrarmos dele aqui. Todavia, nós cremos que Deus é aquele que pode fazer com que até essas coisas adversas se transformem em algo para o nosso bem. Afinal de contas, tudo coopera, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, isso nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. Então nós precisamos entender que existem alguns momentos de crise que nós iremos enfrentar. Talvez uma enfermidade pessoal, ou a enfermidade de alguém que a gente tanto ama. Talvez um momento de privação e dificuldade financeira por conta do desemprego ou de uma situação inusitada. Talvez o desgaste nos nossos relacionamentos que gera aí um profundo aborrecimento, entristecimento ao nosso coração. E em meio a essas situações nós precisamos perceber que talvez seja tempo de ir mais devagar, porque nós estamos andando em um vale complicado, em um vale de sombras, em um vale de morte. Mas ainda que a gente perceba isso e saiba essa realidade, nós não precisamos temer, porque nós não estamos sozinhos. É maravilhoso saber isso. Perceber que apesar das adversidades e problemas, eu e você não estamos abandonados. O poderoso Deus, Criador de todas as coisas, que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos sequer pedir, pensar ou imaginar, está conosco. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege em todo o tempo. Ainda que Ele pareça estar em silêncio, ainda que a gente não consiga ver o seu movimento, o seu mover, o seu agir, nós podemos confiar e ter fé de que tudo está colaborando para o nosso bem. Porque se o nosso coração é enganoso, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e o melhor lugar para se estar. E mesmo em meio às crises, Ele está nos guiando na direção do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, para onde Ele mesmo quer nos levar. Que nós possamos ter essa perspectiva, esse entendimento. Às vezes é preciso ir mais devagar, às vezes as crises virão, às vezes enfrentaremos pandemias, às vezes precisaremos lidar com a quarentena, com a reclusão, teremos que mudar a nossa rotina, enfrentaremos vales de sombra e morte. Mas isso não significa que nós estamos abandonados. Isso não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Isso não significa que Deus não está agindo. Deus é aquele que move, mesmo quando aparentemente Ele está em silêncio. E aí nós chegamos ao versículo de número 5, que diz: prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E olhando para esse texto que fala sobre banquete, sobre estar diante dos inimigos e que Deus nos honra e Ele é aquele que nos protege em meio às batalhas e às lutas, o conselho que eu quero dar para você é que, para que possamos viver essa vida plena, em que nós confiamos em Deus e caminhamos na direção do nosso próprio amadurecimento pela vontade de Deus, nós precisamos resistir à tendência de combater todos os combates e todos os inimigos. Muitas vezes nós trazemos para a nossa realidade essa ideia de que tudo está contra nós, todos são os nossos inimigos, e aí nós começamos a classificar algumas pessoas e algumas situações como combates a serem vencidos, como inimigos a serem eliminados. E não é por aí. Na verdade, a sabedoria de Deus nos diz que, de fato, os nossos inimigos, eles não são pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A Bíblia, de maneira muito clara, ela elenca, ela pontua quais são os nossos inimigos. Ela fala de Satanás, o inimigo da nossa alma, ela fala da nossa própria carne, que nos leva a esses desejos contrários àquilo que Deus quer para nós. Ela fala do mundo, no sentido da cultura ao nosso redor, que jaz no maligno. Esses são os nossos inimigos e esses nós devemos de fato combater.
E nós precisamos então resistir a essa tendência de combater todos os combates e todos os inimigos de uma maneira em que a nossa vida se torne apenas uma grande guerra contra qualquer coisa. E nós não compreendemos qual é a nossa vocação. É por isso que o apóstolo Paulo, ao chegar ao final da sua vida e olhar para trás e perceber de fato onde Deus o levou, ele pode dizer: eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu mantive a minha fé. Esse deve ser também o entendimento do meu e do seu coração ao olharmos para a nossa vida e para as batalhas que nós travamos ao longo da vida. Que nós possamos de fato entender a nossa vocação e caminhar na direção de cumprir aquilo que Deus quer fazer através de nós, de cumprir a nossa missão. Deus não nos chamou para fazer todas as coisas, Deus não nos chamou para lutar todas as batalhas, para correr todas as corridas. Por isso, busque esse entendimento. Quais são as corridas que você deve correr? Quais são as batalhas que você deve lutar? Entenda, compreenda a sua vocação, a que Deus tem te chamado, e caminhe então de maneira ousada na direção de cumprir esse chamado. Mas entenda, aquilo que Deus o está chamando a fazer, aquilo que Deus o está chamando a combater, não qualquer combate, não qualquer inimigo. E quando nós fazemos isso, nós vamos perceber Deus preparando para nós esse banquete da realização daquilo que nós de fato fomos chamados para fazer, o cumprimento da nossa vocação. E nós perceberemos, então, Deus nesse sentido, nos honrando, nos direcionando, nos fazendo perceber que Ele nos levou até ali. E isso é o sinal do amadurecimento que eu tanto tenho falado com vocês. E aí, já chegando no último versículo, versículo de número 6, na primeira parte, nós lemos: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E nesse sentido é fundamental nós relembrarmos ao nosso coração daquilo que pode nos trazer alento. A bondade e fidelidade do nosso Criador nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso. Principalmente em meio à crise, em meio à dor, em meio ao desespero, você saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e Ele é bom. E Ele está cuidando de você. E a fidelidade e a bondade dEle te acompanharão em todo o tempo. Eu costumo dizer que é fundamental, principalmente em momentos de adversidade, de dor, de crise, nós trazermos ao nosso coração, à nossa mente, à nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, assim como a sabedoria de Deus nos ensina. Afinal de contas, se você revisitar as suas experiências, você vai perceber o quanto Deus esteve cuidando de você. Sim, você vai poder ligar os pontos e perceber que quando parecia que Deus o havia abandonado, estava em silêncio, Ele estava agindo e cuidando de você. Você vai perceber que, como em algumas situações inusitadas que você viveu e que você não sabia como lidar com elas, Deus o esteve aconselhando, o esteve protegendo, o esteve auxiliando em todo o tempo. E como Ele resolveu aquela situação da melhor maneira, melhor do que você poderia pensar, melhor do que você poderia imaginar, porque é isso que Ele faz. E é assim que é a vontade dEle. Nós precisamos nos relembrar constantemente isso. Por isso é fundamental que nós preguemos ao nosso próprio coração as verdades do Evangelho todos os dias. A realidade de como a humanidade virou as costas para Deus e isso gerou o caos, a dor, o sofrimento que estão ao nosso redor e um mundo que jaz no maligno e que não há nada que a gente possa fazer para resolver, mas como por amor Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, aquele que caminhou resolutamente na direção da cruz, para nos trazer de volta para um relacionamento verdadeiro, sincero e real com Ele. Que esse de fato seja o entendimento do nosso coração, que nós possamos lembrar disso todos os dias, que Jesus é aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, para que o plano estabelecido por Deus de fato fosse provado como algo que funcionou,
Porque afinal de contas, ao ressuscitar e ao vencer a morte, ele venceu o pecado. E vencendo o pecado, ele nos traz para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença desse Criador maravilhoso. E isso sim é o que pode nos trazer consolo, alento e alegria. Então relembre disso o tempo inteiro, da bondade e fidelidade de Deus. Pregue o Evangelho ao seu próprio coração e à sua mente todos os dias. E aí, a segunda parte do versículo 6, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E é necessário então você perceber que somente por meio de um relacionamento com Jesus é que nós podemos experimentar essa vida plena que eu estou falando para você. Aqui o salmista fala sobre voltar à casa do Senhor. E é um aspecto interessante. Em todos os salmos nós percebemos isso, todas as vezes que o salmista quer falar de estar diante da face de Deus, de estar na presença de Deus, ele fala de voltar à casa de Deus, de estar no templo. Por quê? Porque ali estava a habitação de Deus. Dentro da concepção e da cultura judaica, nós vamos percebendo durante todo o Antigo Testamento que ali, no chamado Santo dos Santos, é que estava a presença de Deus. Agora, quando o Deus encarnado entra na história, quando Jesus caminha sobre a terra, ele é aquele que fala a respeito do templo que seria destruído e que seria reconstruído em 3 dias, falando de si mesmo, do seu próprio corpo, e falando da possibilidade que nós teríamos então agora de viver uma intimidade com Deus de maneira diferente. Por quê? Porque a presença de Deus não se daria mais em apenas um lugar físico, no Santo dos Santos, daquele templo, daquela construção, mas ele estaria dentro de nós, que nos tornaríamos então a sua morada, a morada do Santo Espírito de Deus. Nós nos tornaríamos então esse santo templo. E é maravilhoso nós entendermos isso, porque nós precisamos nos relembrar disso constantemente. O salmista diz, eu vou voltar à casa do Senhor, ou seja, eu vou ficar diante da presença do Senhor, eu quero esse abrigo enquanto eu viver. Eu e você podemos com convicção dizer que isso é uma realidade se Jesus, ele alcançou o nosso coração graciosamente, se nós formos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque nós nos tornamos a morada, a habitação desse Deus poderoso que escolheu, que optou fazer morada na minha vida, no meu coração, na sua vida, no seu coração. Perceba que isso só é possível por meio de um relacionamento verdadeiro e real com Jesus. Porque quando nós entendemos quem Ele é, a sua obra, o que Ele fez, os nossos olhos então são abertos pelo Espírito. E aos nossos olhos serem abertos, nós percebemos nossos erros e falhas, nos percebemos pecadores e percebemos aquilo que de fato Ele tem para nós. E aí sim nós encontramos a plenitude de vida. Assim nós podemos experimentar vida em abundância, vida de verdade, vida plena. Podemos caminhar na direção daquilo para o qual nós fomos criados. Que nós possamos perceber isso e viver esse relacionamento real com Deus, por meio de Jesus, e que nós possamos experimentar essa vida plena. Se o meu coração e o seu coração anseia pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Ele é quem pode fazer isso na nossa vida e na nossa história. Para você pensar um pouquinho mais sobre tudo isso, eu queria deixar algumas perguntas para você. Você tem feito da sabedoria de Deus uma fonte de orientação para a sua vida? Você tem de fato buscado nas páginas da Bíblia orientação para como viver? Nos dias de hoje, nas lutas que você tem enfrentado, nas adversidades, nesse tempo de inquietações, incertezas, nesse tempo estranho que nós temos vivido, você tem buscado na sabedoria de Deus essa orientação? E se você tem buscado essas orientações lá, elas têm servido apenas como informação ou elas de fato têm se tornado uma prática constante na sua vida?
Você tem olhado para elas não simplesmente como uma informação que te trouxe algum conhecimento, mas algo que você vai transbordar, algo que você vai de maneira prática vivenciar em todo tempo, em todo instante. Você tem feito algumas escolhas na sua vida que drenam as suas energias? O cuidado e a preocupação de Deus para comigo e com você são integrais. Ele quer nos ver bem por inteiro, ele se preocupa com a nossa espiritualidade, com as nossas emoções, com o nosso físico. E ele quer nos trazer esse alento, esse descanso. Ele é aquele que renova o nosso ânimo, nos dá um novo vigor, restaura o nosso vigor. Se você tem feito escolhas que têm drenado as suas energias e você tem se sentido cansado, sobrecarregado, lembre-se das palavras de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei alívio e descanso. Coloquem sobre mim o fardo, o jugo de vocês que é pesado, e leve o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. Jesus, o Deus encarnado, é aquele que pode fazer isso. Que nós possamos de fato confiar nele e que nós possamos então experimentar dessa vida plena que só ele pode nos proporcionar. Eu quero nesse momento orar por sua vida. Deus de graça, que o seu amor revelado em Cristo Jesus possa constranger o nosso coração e nos levar a viver uma vida orientada pela tua sabedoria, e que dessa maneira possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, a plenitude de vida, que só foi possível por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Que esse entendimento nos leve a refletir o caráter de Cristo em todo o tempo, que o Senhor molde as nossas atitudes, as nossas palavras, e que nós possamos então transbordar do amor com o qual o Senhor nos amou. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, que palavra abençoadora, não é verdade? Agradeço mais uma vez ao meu querido amigo, irmão, reverendo Rodrigo, pelo carinho e pela mensagem tão relevante que trouxe ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, meu amigo, você é uma bênção de Deus para a nossa vida. Agradeço a Deus também pela oportunidade de chegar à sua casa e agradeço a você pela sua audiência. Chegamos ao final da nossa live, mas não fique triste. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com a live da reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Na terça-feira, a live Oração e Palavra, às 20 horas, com o seminarista Alex Soares. Na quarta-feira, a live do Espaço da Terceira Idade, às 15 horas. E na quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com a live Oração e Palavra, às 20 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços. Então siga-nos. Será um grande privilégio ter você conosco. Recebamos agora a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja adiante de vós para vos conduzir, ao vosso lado para vos amparar, atrás de vós para vos proteger, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos santificar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso bondoso e soberano Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, povo querido, povo amado, povo santo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.
uma ótima semana e que Deus muito os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.